Beleza? Tudo bem? Professor Benivaldo aqui, mais uma aula aí sobre história da igreja, dando continuidade aí à nossa aula, que estamos aí abordando a idade medieval, a cristandade, o cristianismo nesse contexto. Nas duas aulas passadas aí, eu falei sobre a cruzada, a conquista de Jerusalém, o sistema econômico da Europa medieval, que era o feudalismo, e agora eu quero estar aqui abordando sobre os Cavaleiros Templários, que está conectado aí com esse contexto, o surgimento dessa ordem monástica, que desperta muita curiosidade até hoje. Você está vendo aí que é uma ordem de guerreiros e militares, né? Então, vamos aqui falar sobre os cavaleiros. A criação da ordem monástica, Cavaleiros Templários. Então, uma ordem, né, ela vai surgir aí no século XII, no ano de 1118. A ordem foi criada pelo francês Hugo de Pence. Tá? Então, essa ordem aí, ela vai surgir, né, por nove homens que fundaram essa ordem, e um deles, o principal deles foi o Hugo de Pence, um francês. Então, os Cavaleiros Templários eram monges guerreiros. Então, como eu já havia mencionado, eles tinham como finalidade e objetivo guerrear. Tá? Claro que os Cavaleiros Templários, além de ser guerreiros, eles eram monges, né? Eles eram monges. Foi uma ordem religiosa que podia lutar, já que isso é estranho. Monges, né? Você tem os franciscanos, vocês têm os agostinianos, você tem os dominicanos, mas essa ordem foi a única que teve essa missão de guerra, de luta. E aí você está vendo aí um cavaleiro templário sendo treinado, que eles eram bem treinados. Então, qual era a missão deles? Era uma missão, além de religiosa, também proteger Jerusalém, que havia sido conquistada pelos cristãos no ano de 1099, como eu havia falado na aula passada, quando a cristandade aí conquistou Jerusalém por meio ali de um conflito, tomada, causando ali uma carnificina aos muçulmanos que estavam, que dominavam Jerusalém. Como eu tinha falado, Jerusalém ele ficou sob a égide do islamismo a partir do século VII, mas ela foi reconquistada aí pela cristandade, né, quando o Papa Urbano II convocou a cruzada, e com a finalidade que eu já tinha dito aí na aula passada. Jerusalém, só fazendo aqui uma recapitulação da aula anterior, conquistada pela cristandade em 1099. Tá? Agora é preciso que os cristãos da Europa fossem protegidos na peregrinação de Jerusalém. Já que Jerusalém foi aí tomada e conquistada pela cristandade, agora era necessário que os cristãos que pudessem agora visitar Jerusalém, que pudessem lá apreciar e venerar as relíquias, né? Os lugares sagrados, como o Santo Sepulcro, o Monte das Oliveiras, e aquelas relíquias cristãs que até hoje permanecem em Israel, em Jerusalém. Até hoje você sabe que tem aí excursão, tem
de cristãos, evangélicos, católicos para os lugares sagrados aí inerente ao cristianismo. Isso era muito forte na Idade Média, né? Já que na Idade Média os lugares sagrados, as relíquias eram venerados, né? E tinha aí uma suma relevância espiritual. Então, essa ordem ela foi instituída com o objetivo e com a finalidade de proteger todos os cristãos que saíam da Europa e iam até Jerusalém, né? Então, seguindo, eles pegavam uma rota, pegavam um caminho, muitos deles levavam dinheiro, né? Para poder comprar relíquias ali em Jerusalém, tinha vendedores de relíquias, e então eles levavam bastante dinheiro para a Cidade Santa. E aí os cavaleiros templários também lutavam contra os inimigos da fé, os muçulmanos, os quais queriam reconquistar Jerusalém. Então, depois que Jerusalém foi tomada e foi conquistada aí pelo cristianismo, pelos cristãos, os muçulmanos eles não desistiram da cidade, queriam reconquistar Jerusalém, que para eles também é um lugar sagrado, já que foi ali que o profeta Maomé ele subiu aos céus através de um cavalo alado, e também eles deixaram suas relíquias sagradas, né, os seus lugares sagrados, como mesquitas. Então, a disputa religiosa por Jerusalém, até hoje ela permanece, né? Então, o motivo principal, hoje, nós temos aí o motivo religioso. Hoje você está vendo lá Israel contra os palestinos, e o motivo maior gira em torno da cidade de Jerusalém. Aqui, nessa cidade, está aí monumentos, lugares sagrados de ambas religiões, né? O judaísmo e o islamismo. E também do cristianismo, mas os cristãos hoje eles não estão travando guerra por causa de lugares sagrados. Mas na Idade Média a briga aí era entre os muçulmanos e os cristãos. E com o decorrer do tempo, os peregrinos passaram a entregar seu dinheiro para os cavaleiros templários guardarem. Então, como eu havia falado, os peregrinos foram ali que iam até Jerusalém para conhecer a terra de Maria, a terra de Jesus Cristo e os lugares sacros, eles levavam muito dinheiro e precisavam de proteção para não serem saqueados. Né? Então, essa ordem ela fazia esse trabalho, esse serviço, e eles então participavam dessa peregrinação e protegia os peregrinos cristãos que iam até Jerusalém. É claro que eles recebiam uma taxa monetária para proteger esse dinheiro. Os cavaleiros templários, eles também não faziam esse trabalho de graça. Eles recebiam aí uma taxa para poder e aí assegurar a proteção dos religiosos europeus que iam até Jerusalém. Lembrando que Jerusalém era um reino cristão, estava sob a égide da cristandade, e havia ali implantado um reino cristão, onde havia reis, né? Você tem aí o Balduíno, que ficou leproso. É bom você estar assistindo aí o filme Cruzada, para você se inteirar mais desse assunto. Isso, os cavaleiros templários passaram a possuir muito dinheiro. Compravam terras e emprestavam dinheiro aos nobres. E era permitido usura para essa ordem. Então aqui é interessante frisar que eles, com o decorrer do tempo, eles passaram a ficar engenheirados, a ter muito dinheiro, já que eles guardavam dinheiro, uma espécie de banqueiros, e recebia uma taxa, recebia juros, como se fosse uma taxa, para poder estar fazendo esse tipo de serviço. E aí você está vendo aqui a imagem de um banco. Então eles, segundo aí alguns estudiosos, o sistema bancário começou a surgir aqui, ser fortalecido aqui nesse contexto. É claro, já havia uma espécie de sistema bancário antes do surgimento aí dos Cavaleiros Templários, mas aqui foi
fortalecido e fomentado por essa questão aqui, né, nesse contexto aqui que nós estamos abordando. Eles pegavam esse dinheiro, compravam as terras, aí dentro de um sistema feudal, e como eu havia falado, eu havia mencionado, o sistema político e econômico da Europa medieval era o feudalismo, pegavam e emprestavam dinheiro aos nobres. Então, eles passaram a ser emprestadores de dinheiro. E interessante, é bom aqui realçar que nesse contexto era proibido a igreja cristãos emprestar dinheiro. Só que podia emprestar dinheiro eram os judeus, aqui para a igreja católica os juros era pecado. Lendas sobre os Cavaleiros Templários. Começaram a aparecer muitas lendas sobre essa ordem guerreira e monástica. Uma delas é que eles possuíam aí, né, o último cálice que Jesus teria tomado a ceia, que seria o Santo Graal, tá? E esse objeto, essa relíquia, ela foi muita caça em torno desse objeto, já que a crença era de que objetos ligados aos santos e a Jesus eram poderes, e também era objeto de veneração, objeto de adoração. Você vê isso muito bem aí no filme aí do Martinho Lutero, ele lá mostra os cristãos aí até Roma para adorar, para comprar relíquias. O próprio príncipe da Saxônia, né, o Frederico Sábio, ele tinha uma grande coleção de relíquias. Eles guardavam a Arca da Aliança. Então, uma outra lenda que girou em torno aí dessa ordem, né, dos Templários, foram que eles sabiam onde estava a arca, não só sabiam, mas que estava sob o domínio deles. A famosa Arca da Aliança. Até hoje ninguém sabe onde ela está. Existem inúmeras lendas sobre ela. Existe até um livro apócrifo que até fala onde é que ela está, né, escondida numa caverna. Mas, nesse contexto aqui, havia esses boatos, que essa arca estava sob aí a égide dos Templários. Então, essas lendas eram bem corriqueiras aí, no que tange aí aos Cavaleiros Templários. Aí, para você reforçar mais isso aí, que eu estou aportando, assista lá a série, né, Os Templários, da Netflix. Tem uma série lá que vai falar tudo isso aí que eu estou aqui abordando aqui nessa aula. O rei Filipe IV Belo, tá, era um dos nobres que ambicionava terras dos Cavaleiros Templários na França. Então, à medida que do tempo, eles se tornaram ricos, passaram a possuir muitas terras, muito dinheiro, se tornaram aí banqueiros, muito dinheiro guardado, e eles passaram a comprar terras na Europa. E isso despertou inveja, despertou seus inimigos. Então, um desses inimigos dos Templários era o rei Filipe, né, o Belo, né, rei Filipe IV o Belo, ali da França, do século XIII, século XIV, e ele queria as terras dos Templários, as terras que estavam na França, ele queria tomar dos Templários. E qual foi o meio que ele utilizou? Qual foi a tática que ele utilizou? Querendo possuir essas terras, relatou ao Papa ao Papa Clemente V, algumas heresias praticadas pelos Cavaleiros Templários. Então, o rei Filipe, querendo essas terras dos Templários, sua ambição, ele então começa a inventar heresias contra os Templários. Então, o rei Filipe IV, o Belo, era um dos nobres que ambicionava as terras dos Cavaleiros Templários na França. Então, o rei Filipe aí
francês, né, o rei da França, passou a cobiçar as terras dos cavaleiros templários, né, as terras lá da França, que eles tinham comprado, e querendo tomar essas terras, o que ele fez? Foi a tática que ele utilizou. Então, querendo possuir essas terras, relatou ao Papa Clemente V algumas heresias praticadas pelos cavaleiros templários. Então, você sabe que a heresia era uma das coisas que mais levava as pessoas à morte, à condenação, né? A excomunhão. E nessa época, você tinha essa questão aí, de que se alguém fosse pego em alguma heresia, alguma seita, algum movimento, fosse contra as doutrinas da Igreja Católica Romana ou contra os dogmas, eles seriam seguidos e caçados e mortos. Você vê isso muito bem com os albigenses, os valdenses e outros grupos religiosos que se é o contrário, né, às doutrinas e aos ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa Clemente V, o que ele faz então? Absolve os templários, supostas heresias, né? Uma dessas heresias é que na hora da iniciação, quando alguém era iniciado, né, para entrar na ordem, né, no rito de iniciação, a pessoa que iniciava o noviço, aí nessa ordem, cuspia na cruz, tá? E também havia troca de beijos. E existe uma série de heresias também, que tem me delongar, né, sobre essas heresias, mas uma delas é essa que eu citei. Mas no Concílio de Vienne, a ordem foi extinta pelo Papa. Tá? Então, o Papa, ele no primeiro momento, ele não quis mexer com os cavaleiros templários, ele deve ter percebido que era tudo falácia, né, que era tudo boato, que não era verdade o que estavam falando a respeito deles, dessa ordem, né, que ajudou muito a igreja aí, na época em que a igreja dominava ali Jerusalém, o cristianismo. Claro que depois os muçulmanos vão reconquistar Jerusalém, né, o Saladino lá reconquista, e essa ordem ela não tinha mais essa função, essa finalidade de proteção dos peregrinos que iam até Jerusalém. Mas elas continuaram existindo, e o Papa, aí, num gesto de gratidão, não queria mexer com essa ordem, já que também eles não renegavam os princípios e os dogmas da fé católica. Mas no Concílio de Vienne, a ordem foi extinta pelo Papa. Mas por que, então, o Papa mandou extinguir essa ordem? Porque, né, a gente vai ver aqui no próximo slide o motivo principal. O rei Filipe o Belo manda executar e saquear todos os bens dos templários na França. Quando essa ordem foi extinta, o Papa mandou acabar, o Belo foi lá, né, ele pega executar os templários que viviam na França e manda saquear todos os seus bens. Uma coisa que eu não havia falado, eles são chamados de templários, porque Balduíno II havia dado para eles uma mesquita, né? E essa mesquita foi transformada em um templo, e esse templo teve aí um vínculo aí, né? Uma ligação com o Templo de Salomão. Né? Havia aí uma espécie de conexão entre o Templo de Salomão e esse templo em que os cavaleiros templários passaram a habitar, né? Foi concedido aí pelo rei Balduíno II. Condenação, o motivo dessa decisão papal foi o medo de perder a autoridade e o monopólio sobre a Igreja e as monarquias europeias. Tá? A unidade da Igreja Católica era o meio pelo qual o Papa exercia a sua autoridade sobre os fiéis e os monarcas. Então, o motivo principal do Papa ter mandado acabar com essa ordem monástica, né, guerreira, os cavaleiros templários, foi aí a questão do seu monopólio, sua autoridade que ele queria manter, né, sobre a cristandade e sobre as monarquias europeias. Porque o rei Filipe, né, o Belo, desafiava a autoridade papal, querendo romper com a igreja,
caso o Papa não acabasse e não condenasse os templários. Tá? Então, a unidade da Igreja Católica era o meio, olha só que interessante, o Papa exercia a sua autoridade sobre os fiéis e os monarcas. Então, uma coisa que mais a Igreja temia nesse contexto, em qualquer contexto, é a divisão, é o cisma, né? Já que isso ia enfraquecer a autoridade papal. Então, se o rei francês, o rei Filipe IV, o Belo, tivesse rompido as relações com a Igreja, com Roma, com o Papa, ele iria estabelecer a sua própria Igreja, e então o Papa perderia a sua autoridade ali naquela região, na França, sobre a Igreja que estava lá, né, a Igreja cristã. Então, o Papa também não teria mais autoridade sobre o rei francês, já que a autoridade maior na Idade Média era o Papa, né? O Papa é o que ocupava o topo da pirâmide aí, sociedade medieval. Então, o Papa se preocupa muito, né, pela a sua autoridade e o seu monopólio. Você pode ver isso muito bem. Aconteceu na Inglaterra, no século XVI, quando o Papa Clemente, né, o xará desse Papa aqui, mas do século XVI, o Papa Clemente VII, ele viu que a sua autoridade foi enfraquecida, né, porque ele não aceitou o pedido do rei Henrique VIII, né, o rei inglês, o divórcio dele, né, do rei, ele queria divorciar da Catarina de Aragão e contrair matrimônio com Ana Bolena. E o Papa, então, ele não concordou, ele negou esse pedido do rei Henrique VIII, e aí o rei, ele rompe, né, ele faz uma ruptura com a igreja, né, com o Papa, e cria a sua própria igreja, a Igreja Anglicana. E a partir dali, o Papa, né, o catolicismo, ele perdeu força, e o próprio o Santo Padre, né, o Papa, ele passou a não ter mais autoridade e o monopólio ali sobre a Inglaterra, já que a unidade ali da igreja ela foi rompida, né, pela decisão aí do rei, do monarca Henrique VIII. Até hoje a Inglaterra, né, ela não é mais católica, né? A igreja na Inglaterra ela é protestante, mais aí do segmento do anglicanismo. O rei francês Filipe Belo foi a ambição que levou ele a perseguir os templários. Então, no caso aqui, o motivo do rei francês aí, né, foi a ambição, né, já que os templários eram ricos, tinha muito dinheiro, tinha muitas terras, e o rei queria essas terras. Um dos mitos envolvendo os cavaleiros templários é de que a maçonaria foi fundada por cavaleiros, né, templários foragidos na época da perseguição contra eles na Europa. Então existe hoje um mito aí, uma lenda, bem, que os maçons, a maçonaria foi iniciada, foi inaugurada e fundada os cavaleiros templários que conseguiram fugir. Aconteceu aí a extinção da ordem e a perseguição também, né, pelo monarca francês. Então eles foram para outros países, Portugal, e fundaram a maçonaria também, que é uma sociedade secreta, né, e que possui vários mistérios, já que também os cavaleiros templários é dito que eles tinham aí vários mistérios que envolviam aí essa ordem. Bom, Belivaldo Nunes, né, sou professor aí, bacharel em teologia, pós-graduado em hermenêutica, licenciatura em filosofia, tá? Sou professor aí do Instituto de Teologia Pesquisadores da Bíblia. Vou indicar para vocês um livro aí sobre a questão aí dos Cavaleiros Templários e a Arca da Aliança, vai estar aí na descrição do vídeo. Todas as minhas redes sociais estão aí embaixo também. Tá? Então, dá um like aí, faz um comentário e compartilha esse vídeo aí. Um abraço, até mais.